Calorosas saudações e, tal como um elefante em cima de uma árvore, Pedro Nuno Santos volta ao primeiro lugar, não é? Ninguém sabe bem como é que ele lá chegou, mas a verdade é que está lá. Meus amigos, o que também pode estar aqui no meio de nós é o like neste vídeo e a subscrição no canal, aqui no segundo canal, para chegarmos aos 40 mil subscritores. Verdade seja dita, não são tantos votos como os do PS, mas talvez um dia, não é? Portanto, código Sousa 10 na Prozis para quem quiser 10% de desconto em produtos para a casa, barras de proteína, desporto, suplementos, segundo link na descrição. E quem quiser esta fantástica t-shirt e outras que vão estar aqui a aparecer na imagem, basta ir ao primeiro link na descrição em cultivem-se.pt. Ora, basicamente temos nova sondagem, desta vez da Aximage, em que o PS volta a liderar as intenções de voto. E vamos desde já ver a nível percentual o que é que nos apresentam, e o que nos apresentam é esta miséria. PS com 31%, realidade difícil de aceitar, não é? Porque depois da campanha medíocre de Pedro Nuno Santos, devo dizer que estava à espera de muito mais. Eu vou dar aqui só um pormenor à parte de Pedro Nuno Santos. Eu achava genuinamente que ele ia ser muito forte e ia arrasar completamente Luís Montenegro e a concorrência, mas a verdade é que foi muito pálido, devo dizer. Foi fraco. Acho que deveria ter tido um bocadinho mais da sua essência natural política, aquele animal político que a gente vê na CPI da TAP, que vimos também quando ele queria fazer tremer as pernas dos banqueiros alemães, e eu não estou a gozar. Acho que ele é mais afável para o público dentro desse registro do que desta tentativa calma que ele tenta ter, realidade seja dita, ou verdade seja dita. Depois o PSD com 30%, é verdade que não é o melhor resultado que o PSD já teve em sondagens, mas pormenor importante, demonstra uma subida do PSD relativamente às sondagens anteriores de há 1 ou 2 semanas atrás. Relembro que há 15 dias, ou até há 7, a AD, eu ponho aqui PSD, mas é a AD. A AD há 15 dias tinha percentagens de 24, 25, 26, com sorte 27 em várias sondagens, e agora conseguiu catapultar um bocadinho o seu eleitorado para os 30%. Ao passo que o Chega, em contramão, não é? Reduz alguma percentagem. Porque o Chega, na altura, há uma semana, 2, estava com 20, 21%, e agora há uma clara queda, não embora muito brusca, tal como a subida do PSD, mas se virmos, é normal que haja uma partida de eleitorado entre ambos os partidos, tendo em conta que o Chega ideologicamente se aproxima do centro e com o aparecimento de Passos Coelho o PSD esteja a esticar-se um bocadinho mais para a direita, e até as declarações de Paulo Núncio e etc. Portanto, há uma clara partida de eleitorado, e o que está a acontecer é que o PSD está, pelo menos dentro das sondagens que valem o que valem, a cativar um pouco do eleitorado que saiu do Chega em termos de pouca percentagem, 3 ou 4%, mas que já faz alguma diferença em termos do alcance de uma maioria, não é? Depois, Bloco de Esquerda em quarto lugar, surpresa aqui, talvez a maior surpresa mesmo, além do regresso do PS ao primeiro lugar, é a mesma queda da Iniciativa Liberal, que está ali com 4% atrás do PCP. Portanto, a maior surpresa eu não diria que é o Bloco de Esquerda estar em quarto lugar, não é assim tão estranho. Verdade que a Iniciativa Liberal tem estado mais vezes em quarto do que propriamente o Bloco de Esquerda, mas não é algo estranho. Estranho sim é o Bloco de Esquerda e o PCP estarem ambos à frente da Iniciativa Liberal, porque o PCP nas sondagens, relembro, até chegou a ter sondagens há cerca de poucos dias atrás, onde era o partido menos votado dentro do Parlamento a ter só 2 ou 3 deputados. A verdade é essa. Portanto, grande surpresa com a subida de Paulo Raimundo. Relembro que recentemente Jerónimo de Sousa apareceu na campanha do PCP. Não sei se isso teve alguma influência no incremento de intenções de voto do PCP. Talvez sim, talvez não. Não sei se é justificável a esse montante de ultrapassar a IEL, mas vale o que vale. A Iniciativa Liberal com 4%. As sondagens valem o que valem, volto a frisar, não acho que a IEL vá ter 4%, acho que vai ter mais, não acho que a IEL vá cair do resultado que teve em 2022. Acredito também que não vai ter o resultado que eu acho que a IEL deveria almejar, que seria à volta dos 8%, diria eu, uma duplicação percentual daquilo que teve há 2 anos atrás, mas acredito que fique entre os 5% e os 7% à volta disso. A Iniciativa Liberal tem potencial para muito mais, mas peca por algumas lacunas da liderança de Rui Rocha e outros problemas e arestas a limar. Depois, Liga dos Últimos, não há muito a dizer, PAN e LIVRE, enfim, sempre na mesma margem eleitoral, os 2%, aqui não há nada de especial a dizer, apesar do Rui Tavares ter tido sondagens muito boas nos últimos tempos. Depois, número de deputados, PS com 83 deputados, mantém a liderança relativamente ao que tem agora, só que mantém essa liderança a perder 37 deputados, passa de 120 para 83, portanto é uma perda significativa. O PSD nem aquece nem arrefece, não é? Tem 77 parlamentares, exatamente o mesmo número de parlamentares que tem
neste exato momento. Deixo só aqui uma ressalva, porque estas sondagens, a contabilização é feita sem o círculo da imigração e, portanto, significa isto que muito provavelmente até teriam no máximo mais um ou dois, mas pronto, basicamente mantinham praticamente o mesmo número de deputados. O Chega sobe para 41, falamos de mais do que uma triplicação do número de parlamentares, de 12 para 41, resultado efetivamente muito bom, mas importa também analisar que o Chega na semana passada, ou há 2 semanas até, estava a conseguir alcançar sondagens onde tinha 53, 54, 55 deputados e agora tem-se situado nos 40. Se é manipulação das sondagens, é uma possibilidade, não é? Vale o que vale. Agora, também pode ser outra hipótese, que é uma migração de eleitorado para o PSD ou, enfim, para outro partido qualquer à direita. Depois, Bloco de Esquerda com 12, crescimento simpático por parte de Mariana Mortágua, a capitalizar um bocado a migração eleitoral que saiu do PS. 37 deputados têm aqui para muito sítio. E eu digo-vos uma coisa, o povo português não é particularmente ideológico e a maior parte das pessoas que saíram do PS, eu não admirava absolutamente coisa nenhuma que fossem votar agora no Chega. Não é o PSD a quem o Chega mais vai buscar votos, é o eleitorado do PS. Eu não admirava absolutamente nada. Depois o Chega, aliás, o Bloco de Esquerda com 12 deputados, saiu com 6 deputados, ou seja, é bom no sentido em que estão sempre a cair, mas aqui mantém o mesmo número de deputados que têm atualmente. Iniciativa Liberal a par do PS, é o pior partido nesta sondagem, com 4 deputados, é muito mau, perdem metade da bancada parlamentar. Aliás, proporcionalmente falando, são o partido que mais perde. Era a mesma coisa que o PS agora ter 60 deputados, porque perdia 50% da bancada parlamentar. É isso que está a acontecer à Iniciativa Liberal, pelo menos nesta sondagem. PAN com 2 deputados, o LIVRE com 1, não há muito a dizer. Em termos de coligações e governos possíveis, vamos só esticar um bocado para aqui. O que nós temos aqui é... desculpem lá, exatamente. Temos o PS e o PSD com 160 deputados. O que é que isto significa? Significa que têm, obviamente, maioria absoluta, como é habitual, mas importa também perceber que, além da maioria absoluta, têm mais de 2/3 do Parlamento. Mais de 2/3 significa terem mais do que 153 deputados e, como tal, o bipartidarismo mantém-se em Portugal. Podem questionar, mas o crescimento do Chega não rompe esse bipartidarismo? Em determinado aspecto rompe, porque nunca houve um partido com tanta percentagem, mas de um ponto de vista teórico e até na prática também, não rompe, porque estes 2 partidos continuam a conseguir, por eles próprios, sem depender de mais ninguém, conseguem fazer revisões constitucionais, sem depender do Chega, do Bloco, da IEL, do PCP, seja de quem for, porque precisam de ter mais de 153 lugares e têm 160, portanto conseguem. Uma coligação de direita, como quem diz, ali de direita só mesmo o Chega, mas a Iniciativa Liberal, o espaço à direita do PS, a IEL, o Chega e o PSD com 122 deputados, têm a maioria, o Chega e o PSD com 118, portanto, a Iniciativa Liberal, pela sua fraca percentagem de votos e pela sua fraca representatividade, é dispensável para uma maioria à direita do PS, embora eu acredite que isso não vai acontecer. Acredito que o PSD vai renegar acordos com o Chega para estar dependente do voto de abstenção do PS nas próximas eleições. Ou seja, o Orçamento de Estado vai ser passado num governo de bloco central um bocadinho à direita com a IEL e o PSD, e o PS abstém-se para deixar o PSD governar. Aliás, Pedro Nuno Santos já disse isso. A esquerda toda junta tem 104 deputados, com o PS incluído, obviamente. Isto significa que passam de ter 130 e tal deputados para 104. Civilizacionalmente falando, é bom. O paradigma ideológico está a mudar, a pouco e pouco, não é? Se de Roma não se fez num dia, Portugal anda cá há 900 anos e ainda não se fez completo. Depois, Iniciativa Liberal e PSD com 81 deputados. Volto a frisar, não me admirava que fosse mesmo esta coligação ou acordo parlamentar que governasse, caso a AD ganhe as eleições, e o PSD se abstesse para permitir que esta coligação ganhasse. Eu não me admirava disso, eu ando a dizer isto há anos, mas enfim. Depois, aqui a nível dos... desculpem lá, que isto aqui foi um desvio, peço desculpa. Depois, a nível do número de deputados eleitos por cada distrito, é curioso ver que o único partido que elege em todos os distritos é o PS. Se olharmos, por exemplo, para o caso do PSD, o PSD não elege no distrito de Porto Alegre e, no caso do Chega, não elege no distrito de Bragança. Portanto, em termos de quantidade de voto útil, o PS é aquele que tem mais quantidade de voto útil porque elege em todos os ciclos eleitorais. O PSD e o Chega elegem em todos menos um. No caso do PSD, em Porto Alegre não consegue eleger, elege o Chega e o PS, e no caso de Bragança, o Chega não consegue eleger, elege o PS e o PSD, respectivamente. De uma forma genérica, temos aqui um equilíbrio bastante interessante entre o PS e o PSD relativamente à Zona Norte e à Zona Sul. O Cavaquistão, a Zona do Norte, etc., controlada totalmente pelo PSD, e curiosamente o Distrito do Porto é ganho
pelo próprio PSD e não pelo PS. Às vezes há esta diferenciação em que a Zona Norte é dominada pelo PSD, mas as grandes urbes, nomeadamente o Porto, é controlada pelo PS. Aqui não, o PSD ganha o distrito do Porto. Andando mais para baixo, essa tendência começa a alterar-se. Ali em Coimbra já se vê que o PS ganha, em Castelo Branco o PS ganha, Porto Alegre o PS ganha, ali em Santarém o PS ganha novamente, só Leiria é que é a exceção e Lisboa o PS ganha. Portanto, o Norte conquistado totalmente por parte do PSD, indo para Sul o PS começa a ganhar relevância eleitoral e também no Sul do país, onde o PS ganha todos os círculos eleitorais, inclusive é Faro, onde o Chega já havia vencido algumas das sondagens anteriores, mas desta vez o PS tem uma sondagem muito favorável em termos dos distritos, pois ganha a maior parte deles, verdade seja dita. Curiosidade ainda também para analisar o facto do Chega ser a segunda força política a sul de Lisboa, é a segunda força política em Setúbal, em Beja e no Algarve, em Faro, em Porto Alegre também, e em Évora, apesar de estar em terceira atrás do PSD, elege o mesmo número de deputados. Portanto, é aqui uma conjuntura interessante. E em Santarém, apesar de ser a terceira força política, elege o mesmo número de deputados que o PS e também que o PSD. Portanto, resultados particularmente interessantes. Isto, depois, em termos de conselhos, basicamente repercute-se assim. Como podem ver na imagem, isto é mais para a malta ver de forma mais específica, não é? E tentar analisar no mapa onde é que está o meu conselho, não é? Portanto, dou-vos aqui um momento para analisarem, mas isto depois em termos de deputados repercute-se também em termos dos conselhos, como eu disse, nas grandes zonas, na grande zona do Norte, nota-se que há uma maior margem eleitoral do PSD, em que na parte do Porto o PS tem mais relevância nas grandes zonas urbanas, indo para Sul o PS ganha mais hegemonia de voto, à exceção da zona de Leiria e do Oeste. Em Lisboa o PS ganha claramente, indo para baixo o PSD já não é a segunda força política, a primeira continua a ser o PS, mas vemos claramente que no sul do país quem ganha mais câmaras municipais, entre aspas, okay, porque isto não são autárquicas, mas é o Chega comparativamente ao PSD. Primeiro lugar PS, segundo Chega, terceiro PSD, isto no sul do país claramente. Portanto, meus amigos, de uma forma genérica, a sondagem está analisada. Espero que tenham gostado. Está aqui o link apareceu agora aqui o link do site onde podem comprar esta fantástica camisola e outras também. Cultivem-se.pt é o primeiro link da descrição. Deixo-vos aqui também o código na Prozis, Sousa10. Segundo link na descrição, colocam o código Sousa10 e podem ter 10% de desconto em vários produtos para casa, iluminação, suplementos, barras de proteína, comida, refeições prontas. Epá, muita coisa. A Prozis tem imensa coisa. Vão ao site, código Sousa10, portanto tem lá imensa coisa. Meus amigos, ficamos por aqui. Muito obrigado a todos pelo apoio. Metam like, subscrevam e partilhem. E como é habitual, acima de tudo, cultivem-se. E até à próxima.